Vamos olhar uma conta no Google Ads na prática, entender as métricas, analisar como que nós podemos melhorar o desempenho de uma campanha in loco, o desempenho dessa campanha ao vivo. Dentro da Mazuquim nós temos uma conta chamada Mazuquim Assistente, que só quem acessa são os estagiários da agência, aqueles que estão começando a trabalhar na Mazuquim, onde eles ainda não assumem contas de clientes e ali eles fazem testes. Nós vamos aprender agora na prática, olhando uma das campanhas que lá eles criaram, para que nós possamos identificar pontos de melhoria, analisando as métricas e também já fazendo na prática ações para que nós possamos melhorar o desempenho desta. Peço para você que se inscreva no nosso canal e vamos para a prática. Conforme eu estava citando anteriormente, vamos colocar a mão na massa, então vamos trabalhar. Vamos verificar uma conta da Mazuquim. Eu escolhi uma conta onde são os estagiários da agência ou os novos profissionais da Mazuquim que vão gerir contas dentro do Google Ads dos clientes que eles acessam. Nós investimos numa conta, se você inclusive conseguir observar, aqui é a MCC da agência, então tem diversos clientes aqui na MCC da Mazuquim. Eu coloquei na conta da Mazuquim Agência, ou melhor, Agência Mazuquim Assistente. Essa conta ela é uma conta onde, conforme eu estava citando anteriormente, os estagiários, aqueles que estão aprendendo ainda a fazer investimentos, eles podem utilizar essa conta assistente da agência, não é a conta oficial da Mazuquim, para que realmente possam fazer testes e verificar o que funciona, o que não funciona, aprender, colocando a mão na massa realmente. Bom, então se nós pudermos observar aqui, nessa conta ela tem diversas campanhas em que estão ativas. Se eu inclusive colocar aqui em todas, aparecerão diversas outras campanhas também, campanhas removidas, campanhas pausadas, mas vamos deixar aqui na filtragem todas as ativas. E vamos para o foco deste conteúdo, que é analisar uma campanha e entender se ela está saudável ou não, o que nós vamos avaliar para isso. Bom, vamos lá, vamos escolher, por exemplo, essa campanha aqui, criação de site. Então tem uma campanha chamada criação de site. Essa campanha ela tem um orçamento de R$40 por dia. Eu observo que nos últimos 7 dias nós tivemos 1.650 impressões, 67 cliques. Bom, teoricamente aqui o tráfego ele não foi alto, apenas 67 acessos, né, em 7 dias. Claro, depende muito do teu objetivo, mas que nesse caso, como é criação de site, provavelmente é uma campanha de geração de leads. Eu vou acessar aqui rapidinho para poder olhar se é, mas enfim, é um tráfego pequeno. Teve uma taxa de interação de 4,06%, isso daqui é a chamada CTR, ou seja, é aquela taxa em que você tem uma quantidade de impressões e dentro dos seus anúncios na rede de pesquisa, e você tem uma quantidade de cliques. Então você faz uma divisão dessas impressões por esses cliques e você tem então qual que é a taxa de interação, se o teu anúncio está sendo atrativo ou não para o teu público. Quanto maior a sua taxa de interação, teoricamente, mais interessante é aquele anúncio para aquele público. Então você tem uma CTR, uma taxa de interação de pelo menos 3, 4%, possivelmente seja relevante, mas sempre dependendo muito do teu objetivo. Aí nós temos aqui o custo médio por clique, então está sendo pago em 65 de média por clique, e nós temos um custo dentro desses últimos 7 dias de R$110,26 e foram geradas 9 conversões. Como eu disse, muito provavelmente isso aqui é pedido de orçamento e tem um custo conversão de R$12,25. com uma taxa de conversão de 13,43%. Para os padrões da Mazuquim, essas não são boas métricas. As métricas de custo, conversão e taxa de conversão, principalmente de taxa de conversão, que vai influenciar diretamente no custo conversão. Se você ainda não sabe o que é custo, conversão e taxa de conversão, custo conversão é quanto você paga para poder ter um pedido de orçamento ou uma venda. Taxa de conversão é a cada quantas pessoas que estão acessando o teu site, destas pessoas que estão acessando, quantas efetivamente realizam a ação de valor, ou seja, pede um orçamento ou realiza uma venda, enfim, realiza a ação de valor que você determinou. Neste caso aqui, nós temos que a cada 100 pessoas que acessam,
13, um pouco mais de 13, dependendo do dia, está convertendo, está pedindo o orçamento neste caso. As taxas da Mazuquinha, elas têm uma variação entre 25% a 35% de taxa de conversão quando é leads, tá? Então, uma taxa pequena. Vamos entender agora o porquê que está pequena. Eu vou clicar na campanha, inclusive o objetivo é justamente esse, analisar as métricas e tomar decisões. Vou só clicar aqui em visão geral, que vai dar para ver melhor, onde nós temos aqui, ó, 67 cliques, 1.650, opa, desceu aqui, 1.650 impressões, um CPC médio de R$ 1,65 e um investimento de R$ 110. Bom, as principais métricas que eu avalio quando eu olho uma conta, ela está referente aqui, ó, ao custo conversão. Então cliquei e coloquei custo conversão, a taxa de conversão. Então, conforme eu disse anteriormente, essa taxa de conversão aqui está me incomodando, uma taxa pequena. Vamos analisar se tem como melhorar esses resultados. Como que eu faço então para poder analisar? Primeiro eu vou nos grupos de anúncio, vou verificar quais são os grupos de anúncios que nós temos. Então aqui eu tenho alguns grupos, inclusive um aqui já está removido, você pode observar pelo xizinho vermelho. Vamos deixar só os ativos, vou clicar aqui em todos para poder filtrar todos os ativos e nós teremos os grupos de anúncios ativos, que é a empresa que cria sites, site profissional, criação de loja virtual. São 3 grupos que estão ativos. Se nós pudermos observar, ó, a empresa que cria sites, ele tem aqui 45 cliques, nós tivemos 6 conversões, um custo conversão de R$ 11,72, com uma taxa de 13,33. Aqui é importante essas duas métricas você analisar por grupo de anúncio, porque muitas vezes você quer tomar decisões, inclusive o próprio suporte do Google muitas vezes pede para que você tome decisões, isso é totalmente errado e infelizmente muitas vezes o suporte do Google não está, principalmente o suporte do Google em que ministra ajuda, consultoria para pequenos empreendedores, eles não estão preparados para poder ministrar essa ajuda e eles citam itens que na verdade na prática não acontece. Que é, por exemplo, um dos itens, um dos fatos é que eles pedem para você poder mensurar nível de campanha, e isso não é o ideal. Dentro do Google Ads você tem os níveis, o nível de conta, o nível de campanha, o nível de grupo de anúncio, o nível de palavra-chave e anúncio. Você sempre deve mensurar também os anúncios, as palavras-chave, mensurar os grupos de anúncios e mensurar o que, Danilo? Mensurar aqui, ó, o seu custo conversão, sua taxa de conversão. Observe o seguinte, se nós fôssemos mensurar apenas a campanha, lembra que na campanha, nós podemos até voltar aqui, ó, a campanha em si, criação de site, é uma campanha que está com uma taxa de conversão de 13,43%, né? Agora, se nós formos para o grupo de anúncios, para os grupos de anúncios, olha como está destoando alguns grupos. Vamos colocar para cá, olha aqui, a última coluna. Eu tenho um com uma taxa de 13,33%, eu tenho um outro com uma taxa de 7,69%, e eu tenho um outro que já está com uma taxa bem melhor, que é de 22,22%. E aí, Danilo, o que eu faço? Eu pauso, então, estes dois aqui, esse grupo empresa cria site ou empresa site profissional e deixo somente o criação de loja virtual? O que eu faço? Bom, eu não posso simplesmente cravar que você pode pausar um grupo de anúncios. Vamos imaginar que esse grupo de anúncio, empresa criação de site, ele está te gerando, a taxa de conversão não está boa, mas ele está te gerando uma quantidade de pedidos de orçamentos que você precisa, está te gerando demanda, que é nesse caso aqui um fato, né? Se você puder observar, dentro desses últimos 6, 7 dias, ele foi o que mais gerou conversões, ou seja, ele foi o que mais gerou ações de valor, foi o que mais gerou leads. Contudo, ele não tem boas métricas a nível de custo de conversão e taxa de conversão. Então, eu não posso simplesmente pausar esse grupo de anúncios, porque possivelmente aqui eu tenha, então, se eu estivesse pausando esses dois grupos, deixando apenas o último, criação de loja virtual, possivelmente eu teria, então, uma melhora de taxa de conversão, mas será que eu consigo, esse grupo de anúncio aqui, ele vai me trazer a quantidade de leads que eu preciso? Então, é muito relativo, depende muito, você tem que analisar uma série de fatores para você poder entender se você deve pausar ou não. O nosso foco aqui não será pausar grupos de anúncios ou palavras-chave ou anúncios. O nosso foco aqui vai ser, na verdade, otimizar aquilo que já existe. Então, vamos lá. Eu tenho que empresa que cria sites, que é esse grupo, ele teve um tráfego, que o maior tráfego entre todos os grupos, ele teve a maior quantidade de leads, mas a taxa de conversão não está boa.
Você sempre deve analisar a sua conta baseado numa trindade. Essa trindade é formada por o termo em que você coloca no seu grupo de anúncio, que vai acionar o seu anúncio. Então, no seu anúncio, aquele termo que você colocou, ele deve existir, aquele anúncio ele deve ser informativo, ele deve ter uma chamada para ação, uma call to action, uma CTA. E a tua página de destino, ela tem que ser coesa com aquilo e entregar aquilo que o anúncio ele prometeu. Então, essa coesão entre termo, anúncio e página de destino é fundamental. Vamos verificar se está sendo coeso? Vamos lá. Então, clicando aqui no grupo de anúncio empresa que cria sites, eu terei empresa que cria sites. Se você observar esse termo aqui, quem colocou ele de uma forma ampla. O que seria uma forma ampla? Deixa eu clicar aqui no lapisinho para poder editar. Ampla é quando você não coloca nenhuma variação que obrigue o usuário a digitar algum termo. Exemplo, se eu quisesse que necessariamente os usuários digitassem sites, eu poderia colocar um sinal de mais, um símbolo de adição, e necessariamente as pessoas elas teriam que digitar os sites também. Eu poderia colocar um símbolo de adição aqui para poder fazer com que a pessoa digitasse necessariamente pelo menos o cria sites. Quando eu trabalho com ele amplo, totalmente amplo, significa dizer que quem digitar empresas, quem digitar cria ou quem digitar sites, mesmo que de forma individual, ele pode sim acionar o meu anúncio. Então, Danilo, alguém foi lá no Google e digitou empresa. Pode acionar o meu anúncio? Claro que pode acionar, porque você deixou ele amplo, tá? Então, existe o amplo, que é dessa forma. Eu não vou entrar no mérito de todas as correspondências que existem, mas, rapidamente aqui, sem muitas explicações, mas assim, esse é o amplo, onde você não coloca sinal de adição, então você não obriga com que o usuário digite algum termo específico. Quando você coloca a adição e alguns termos, que nem aqui eu estou obrigando a pessoa, o usuário a digitar o cria sites, então se ele digitar, por exemplo, empresa que cria sites, vai aparecer. Empresa que cria sites no Amazonas, vai aparecer. Por quê? Mas ele tem que ter aqui o cria sites. Se ele digitar só empresa, vai aparecer agora o meu anúncio? Não vai aparecer, porque eu coloquei o cria sites. Se ele digitar empresa sites, vai aparecer? Não, porque ele não colocou o cria. Esse é o amplo modificado, é quando você coloca o símbolo de adição. De uma maneira rápida, um outro que nós poderíamos colocar é o de frase, por exemplo. A frase necessariamente, aqui são aspas, você coloca a frase em aspas, necessariamente o usuário teria que digitar empresa que cria sites. Então essa também é uma forma de você otimizar o seu tráfego, mas o objetivo deste conteúdo somos nós analisarmos as campanhas, os grupos de anúncios e aumentar a performance. Então eu não posso indicar para você colocar como amplo modificado, ou como frase, ou como exata, ou deixar ele totalmente amplo se eu não sei um item. Que item, Danilo? Eu preciso de identificar se esse termo, se esse grupo de anúncios está trazendo tráfego irrelevante. Eu vi que ele está trazendo tráfego, 45 pessoas nos últimos 7 dias. Será que o tráfego é relevante ou não? Então eu quero aumentar a minha taxa de conversão. Vamos imaginar não, esse é o foco, aumento de taxa de conversão. Na Mazuquina é de 25% a 35%. Por que então que está 13,33%? Para eu aumentar minha taxa de conversão agora, eu vou analisar como que as pessoas estão digitando os termos e nos encontrando e clicando nestes anúncios. O que eu vou fazer então? Eu vou clicar aqui, ó, nessa guia, termos de pesquisa. Cliquei em termos de pesquisa, automaticamente aparecem todos os termos que as pessoas estão digitando e clicando no meu anúncio. Construção de sites, é um termo bom, construção de sites? Sim, é um termo bom, vamos manter. Criação de sites, sim. Empresa de design gráfico? Já foge, né? Já foge um pouco, empresa de design gráfico para esse grupo de anúncio aqui. Mas talvez tenha pessoas que entendam que criação de site está dentro de design gráfico. Bom, enfim, pelo sim, pelo não, vamos manter. Web design agência, bom, pode ser que ele esteja procurando o site, criação de site, mas observe o seguinte, que ele digitou web design agência e foi acionado o nosso anúncio. Agência criação de sites, faz sentido. Agência de web design Rio de Janeiro, faz sentido. Agência de web designer, agência site. Bráquio, agência de design. Aqui já não faz sentido. Bráquio provavelmente é o nome de uma agência. Então o que nós podemos fazer? Aqui numa relação que possivelmente não faz sentido, porque tem pessoas que por vezes procuram por uma agência de criação de sites e por vezes acabam pedindo orçamento contigo. Mas vamos imaginar que para nós não faz sentido. Então eu marquei ele aqui.
Como anunciar na internet? Não faz sentido também, ele quer aprender a anunciar na internet, possivelmente ele é um estudante, no caso a gente está vendendo site. Como precificar a construção de site? Também não faz sentido. Bom, para o vídeo não ficar extenso, eu tenho que analisar termo por termo e depois o que eu vou fazer? Se esses termos eles não fazem sentido, eu posso já negativar, clicar aqui em adicionar como palavra-chave negativa, aí eu escolho se vai ser dentro do grupo de anúncio de campanha, neste caso eu vou deixar dentro do grupo de anúncio, e eu vou negativar os termos que eu entendo que sejam relevantes. Observa que ele já vem em exato, ou seja, ele vai negativar tudo isso daqui, Bráquio, agência de design, ou seja, a pessoa necessariamente teria que digitar todo esse termo para ele poder não aparecer o anúncio. Contudo, nesse caso aqui eu vou apagar e vou deixar apenas o termo Bráquio. Então, se eles digitarem este termo, provavelmente é de uma agência, e espero que se essa agência visualizar este vídeo não fique num tipo de bronca, não é, viu? Não estou defamando de forma nenhuma o nome de vocês, muito pelo contrário, estou até inclusive negativando aqui para não aparecer a Mazuquim quando digitar o nome de vocês. E nós temos aqui, ó, como anunciar na internet, então eu poderia colocar aqui, ó, como anunciar, eu poderia colocar em frase, negativar em frase. Como anunciar, eu estou negativando em formato de frase. Ou seja, quem digitar Bráquio, independente do que ele digitar de Bráquio, o telefone Bráquio, por exemplo, não vai aparecer mais no nosso anúncio. Então o usuário não pode clicar. Como anunciar, se ele podia dar qualquer item, mas se tiver como anunciar, nosso anúncio também não aparece mais. E aqui, ó, como precificar, poderia colocar também aqui, ó, talvez o precificar de uma forma ampla. Ou seja, qualquer pessoa que digitar alguma coisa com precificar, o anúncio não aparece mais. Clico em salvar e automaticamente, então, estes termos estão negativados. Os usuários não mais conseguirão visualizar o nosso anúncio através desses termos. Bom, mas aí você fez uma otimização, Danilo? Bom, a informação que eu quero realmente aqui, quando eu vim para esses termos, é entender se o tráfego ele está relevante. Pela maioria dos termos que eu li, nós lemos, vocês observaram que são termos que, pelo que eu vi aqui, na grande maioria, não todos, mas são termos relevantes, né? Bom, então nós temos o seguinte, eu tenho tráfego, teoricamente a maioria do meu tráfego ele está relevante, por que eu não estou convertendo então? Por que a minha taxa de conversão não está boa? Bom, lembra que eu falei que tem que ser a trindade? A intenção de pesquisa clara do usuário conforme ele pesquisa, já validamos. Ele está digitando conforme eu quero que ele digite. Claro que eu tive que fazer uma pequena otimização aqui de negativar termos para poder melhorar ainda mais esse tráfego. Mas agora eu tenho que ver então os anúncios. Será que os anúncios estão coesos? Eu vou aqui em anúncios, clico no anúncio e vamos verificar. Eu tenho aqui quantos anúncios ativos? Eu tenho 3 anúncios ativos. E desses 3 anúncios ativos, se eu observar, olha, o que mais teve tráfego é o último, ó, agência de criação de site. Então a maioria das pessoas que digitaram, por exemplo, empresa que cria site, visualizaram este anúncio, agência de criação de site, simule o valor. Vou até clicar aqui em editar. Vamos verificar se esse anúncio ele está prometendo algo, está chamando para ação, está explicando. Então imagina o seguinte, a pessoa digitou empresa que cria sites e ela vê um anúncio dessa forma, agência de criação de site. Faz sentido, porque ela digitou empresa que cria site, tem aqui que é uma agência que cria sites. Simule o valor. Opa, tem uma chamada para ação. E é uma chamada boa, hein? Quem fez esse anúncio é uma chamada interessante. Por quê? Porque é uma chamada em que ela é imediatista. Chamadas imediatistas, simule agora, é rapidinho. Enfim, esses termos eles ajudam muito a fazer com que você possa chamar a atenção do usuário, tá? Utilize nossos simuladores, saiba agora o valor para criarmos um site para o seu negócio. Então, opa, vamos lá. O tráfego está relevante em sua maioria. O anúncio aqui ele está coeso com o que o usuário está digitando. Tem uma chamada para ação. Nos resta agora saber quanto à página de destino. Se você observar que o URL final tem a página de destino. A Mazuquim ela tem diversas, acredito que já centenas de landing pages diferentes. Vamos verificar o que essa pessoa colocou aqui como página de destino. Então eu abri aqui uma nova guia, cliquei, pressionei, vamos verificar. Bom, então aqui eu tenho um simulador. Mazuquim, simule agora mesmo o valor para o seu negócio, ter um site profissional, é rapidinho. Bom, nessa página de destino ela também está entregando, aparentemente aqui, ela está entregando aquilo que está prometendo, porque o usuário pede uma simulação, está aqui no anúncio que ele vai fazer uma simulação e a página de destino ela tem um simulador, ela tem uma simulação. Então, se eu clicar aqui em iniciar simulação, vamos ver se o negócio vende através da internet, sim, não.
Estima, bom, aqui eu consigo fazer uma série de etapas que vai fazer com que provavelmente eu colete o lead do usuário. Bom, realmente aqui ó, eu coleto o lead do usuário. Bom, Danilo, então vamos lá. A grande questão é que tem que ser uma trindade. A intenção de pesquisa do usuário, ela tem que ser relevante, ou seja, tem que ficar claro o que ele está querendo consumir. Primeiro, antes de tudo, você tem que ter tráfego, uma quantidade saudável de acessos. Você precisa necessariamente de ter coesão entre o que o usuário digita, o que ele visualiza no anúncio e o que está sendo entregue na página. Se nós observarmos, aqui está sendo atendido tudo. Então, está sendo atendida a trindade. O que eu faria aqui para poder otimizar? Eu faria modificações pontuais. Exemplo, a negativação de termo. Aqui eu criaria outros anúncios, por exemplo, fazendo perguntas para o usuário. Então, eu poderia aqui, ó, só a nível de melhoria realmente, ó. Algo, por exemplo, imaginar como aqui, quer criar um site? Simule o valor agora. Adicionaria, colocaria ele para poder ir para uma página de destino, aonde eu poderia fazer variações. Se você observar, os 3 anúncios, vou até voltar aqui, ó, vou cancelar esse anúncio que eu estava fazendo, sim, sair, os 3 anúncios, eles estão com a mesma chamada, simule valor, que é uma chamada boa, mas eu tenho que variar, eu tenho que fazer testes, então eu poderia, conforme estava fazendo anteriormente, fazer uma outra chamada para ação. Quer criar um site? Exemplo, quer criar um site? Chame no WhatsApp. Fiz uma chamada para ação. Aí aqui nessa página de destino, aí eu só teria que colocar aqui um WhatsApp, um botão pulsante de WhatsApp, porque aí agora nesse formato já não faria mais sentido para o usuário, porque não tem um WhatsApp aqui. Então eu teria que colocar, ou criaria uma outra página mais voltada a ter um WhatsApp, talvez aqui, ó, pulsando, ao invés de ter esse iniciar simulação pulsando, ter o WhatsApp pulsando numa outra página, mas conforme quem estava mexendo nessa conta, nessa campanha, nesse grupo de anúncio, está relevante, o que foi feito não está ruim não. Então são modificações pontuais. Outro item muito importante de ser analisado é o tempo. Então eu vou voltar aqui para a campanha, para o grupo de anúncio. Lembra que nós estamos analisando empresa que cria sites? Aqui está em 7 dias, né? Vamos verificar, por exemplo, em um mês, em 30 dias. Últimos 30 dias, como é que estão as métricas? Nós temos 194 acessos. Olha, observa que não se modificou tanto, teve na verdade uma pequena piora. Ela está melhorando então a conta ela está melhorando, porque nós temos um custo de conversão de R$ 13,10 e uma taxa de conversão de 11,92. Vamos verificar aqui, na verdade é o grupo de anúncio empresa que cria sites, né? Vamos verificar aqui esses outros dois, site profissional. Olha o site profissional, aqui chama a minha atenção. Dentro dessas mensurações, olha que me chama a atenção, o site profissional. Pegando aqui um período de 30 dias, um período maior, observa como ele está bem melhor da empresa que cria sites. Eu tenho um custo de conversão de R$ 7,00. Aqui eu tenho uma empresa que cria sites quase o dobro do custo de conversão. Eu tenho uma taxa de conversão no site profissional de 25,56, ou seja, aqui eu tenho 11,92, está muito maior do que o primeiro. Então, se você observar, aqui no Empresa Cria Sites, realmente eu preciso de fazer testes. Só que eu não posso ficar gastando dinheiro, imagina aquela conta de um cliente, gastando dinheiro do meu cliente à toa. O que eu faço então aqui? Se eu já sei que esses dois aqui estão melhores, e se eu observar que nos últimos 30 dias ele também teve um tráfego razoável, me gerou a mesma quantidade de pedidos de orçamentos. Olha que interessante, aqui eu gastei R$ 303,18 e tive 23 conversões. Aqui eu investi R$ 162,00, eu tive 23 conversões. Então, se você, puxa, eu não posso gastar dinheiro com teste, eu não posso. Você poderia sim pausar então, clico aqui e pauso o grupo de anúncio. Como o foco deste conteúdo não é pausar, o que eu faria aqui? Conforme eu disse, trabalharia melhor os anúncios e já automaticamente verificaria se eu consigo trabalhar com valor de CPC menor.
Porque se eu conseguir trabalhar com valor de CPC menor, talvez eu ganhe na escala, ou seja, eu terei mais tráfego, vou investir menos. Se eu mantiver a minha taxa de conversão, talvez o meu custo conversão ele diminua. Então eu trabalharia aqui talvez a 1,10 para verificar se eu consigo aparecer. Coloquei aqui ó, 1,10, mesmo o Google estando pedindo 6,81. Observa que dá para trabalhar com valor de CPC menor, mesmo o Google estando pedindo 6,81. Ele está pedindo 6,81 e quem fez a campanha aqui está trabalhando com CPC médio de 1,56, né? Ou seja, bem diferente. Mas enfim, eu tiro esse grupo do foco, eu tiro ele do foco. Por que eu tiro ele do foco? Porque as métricas dos meus outros grupos, elas estão melhores. E aqui sim eu posso começar a trabalhar com ele. Lembra dos termos que nós estávamos negativando? Então eu vou negativando mais termo que é irrelevante, eu vou testando outras páginas de destino e a partir desse momento, todos os dias mensurando taxa de conversão, custo de conversão. E geralmente tomando decisões depois de 2, 3 dias. O Google, por exemplo, pede 7 dias para você tomar alguma decisão. Em diversos cursos do Google também, eu não faço isso, tá? É uma metodologia que eu utilizo, é o quê? 48 horas. Teve melhoria? Então significa dizer que tendenciosamente melhorará de fato. Não teve melhorias? Claro que tem algumas vírgulas que dependem muito da área. Tem áreas, por exemplo, em que área de escritório, por exemplo, que é no período comercial. No período comercial você tem uma tendência de ter mais tráfego, mais pedidos de orçamentos, mais vendas. Então, existem algumas exceções, mas a grande maioria das contas da agência, 48 horas, faz a mensuração, verifica se está melhorando ou não. Basicamente, então, neste grupo, nessa campanha aqui, essas modificações que eu faria pontualmente. Mesmo os grupos de anúncios de site profissional e criação de loja virtual estando com métricas bem melhores do que a empresa cria sites, somente a site profissional está na taxa de conversão que a Mazuquim pede, que é de 25% a 35%. Ela está com 25,56%. Então eu também entraria nesses grupos de anúncios aqui, por exemplo, no site profissional está dentro, né? Mas só para a gente poder olhar. Olha que diferença, olha que interessante, aqui é um benchmark entre grupos de anúncios. Esse daqui o termo já não é amplo, esse daqui o termo já está amplo modificado. Lembra que eu falei do símbolo de adição? Ele já é um amplo modificado. Provavelmente, então, aqui em termos de pesquisa, nós vamos analisar que o tráfego ele é mais relevante. Ou seja, as pessoas elas provavelmente digitam termos em que façam mais sentido, como por exemplo, quanto custa um site profissional? Então, quanto custa um site profissional já é um termo totalmente nichado, mostra muito mais claramente a intenção do consumidor. Vamos verificar aqui, ó, criar sites profissionais, criar um site profissional, quanto custa criar um site profissional, quanto custa para montar um site profissional. Observa, olha, que esses termos que mostram mais claramente a intenção de consumo do consumidor são os que mais convertem, ó, fazer um site profissional. Então, o que você tem que fazer? Você tem sempre que buscar termos de pesquisa em que mostre claramente a intenção do consumidor, e aqui ficou claro. Confesso para você que eu não tinha analisado essa conta, esses grupos de anúncios, essa campanha foi aleatoriamente, mas fica aqui dicas de como você analisa os seus grupos de anúncios, como você analisa as métricas de sua campanha e como que você toma decisões. As decisões que eu tomei aqui basicamente seriam trabalhar com outros tipos de anúncios dentro do grupo de criação de sites, talvez, inclusive agora já, até pelo benchmark do site profissional, testar o termo amplo modificado para melhorar já o tráfego, sem precisar de ficar negativando. Se eu mantivesse esse mesmo termo amplo, então diminuir o valor de CPC, testar novas chamadas nos anúncios para as páginas de destino. Então variar as páginas de destino para verificar quais que convertem mais. Bom, de maneira muito em loco, ao vivo, realmente analisando aqui a conta, essas foram algumas otimizações que nós pudemos observar nessa campanha. Ao longo aí dos conteúdos eu posso voltar e analisar contas diferentes. É claro que eu sempre peço para que você também solicite quais demandas, conteúdos que você deseja. Se quiser que eu analise uma conta de cliente de loja virtual, enfim, ou itens específicos dentro aqui do Google Ads, que efetivamente é minha especialidade, o que eu mais gosto é de programação e de mídia de busca, são minhas especialidades. Com toda certeza eu posso fazer um conteúdo para você. Se for mídia social, também tem os colaboradores da Mazuquim, o social media da Mazuquim, que pode
ajudar, pode fazer conteúdo também, tá bom? Espero que você tenha gostado. Por favor, se inscreva se você ainda não é inscrito. Não gostou? Comenta também, é importante para que nós possamos evoluir. Áudio tá bom, tá ruim, a imagem, enfim, é sempre relevante o seu comentário. Um grande abraço e novamente espero que esse conteúdo ele tenha feito sentido para você. Um abraço.